Olá, meus queridos. Hoje, então, né, continuando nossos estudos históricos, teremos uma aula um pouco diferenciada, porque ela não vai estar seguindo muito bem o que a gente está falando. Vocês vão entender por quê. Porque isso aqui será hoje, então, a gente vai ter uma breve história da Inglaterra moderna. Ela vai ser uma aula em tópicos. A gente vai ter alguns grandes pulos. A gente não vai seguir ela linearmente como a gente anda seguindo. A gente vai ter grandes pulos para tentar contemplar diversas coisas para a gente conseguir ilustrar toda a imagem que forma a Inglaterra atual. A gente vai tentar entender alguns processos que houve por lá para que a Inglaterra se torne o que conhecemos hoje e o que vai ser importante principalmente para os nossos matérias históricos. Né? A grande potência que vai ser o Império Britânico, a Inglaterra vai ser os Estados Unidos ali do século XIX, do século XX, durante muito tempo, XVIII também, em alguns aspectos. Então, a gente tem que tentar entender um pouco disso, o seu governo, as coisas que afloram, Revolução Industrial. Então, é muita coisa que envolve diversos aspectos ingleses que não vão ser um só evento, serão vários. Então, a gente vai tentar entender e até entender o que é a Inglaterra. Então, essa aula vai ser em duas partes. Então, a gente vai abordar uma breve história. Bem, primeiro, para a gente falar da Inglaterra, a gente precisa saber onde fica a Inglaterra. Né? Então, vai ser a região ali que ocupa o centro-sul da ilha da Grã-Bretanha. Caramba, professor, estou em nada. Bem, a gente vai ver já bonitinho o mapa, mas a gente tem o continente europeu. Ao noroeste do continente europeu, a gente tem duas ilhas maiores. A gente tem mais a noroeste a Islândia, mas é bem mais ao norte. Mas ali, imediatamente ali ao noroeste francês, a gente vai ter duas grandes ilhas. A gente vai ver depois bonitinho isso, vocês vão ver. Nas aulas de geografia, diferenciar, porque a gente vai ter o nome de Ilha Britânica, Ilha da Grã-Bretanha, Ilha da Irlanda, Reino Unido, Irlanda. Então é uma moçoroca só. Então não precisam se preocupar. Porém, a gente vai ter ali as duas ilhas, sendo que a da direita, né, ali ao leste, vai ser a ilha da Grã-Bretanha. Então ali a gente tem a ilha e do centro para o sul é a Inglaterra. Mas fiquem tranquilos que o mapa vai deixar isso extremamente claro. Bem, vai ser povoado, né, por diversos momentos por povos celtas, por bretões, anglos e saxões principalmente. Então vão ser essas as grandes concepções. Né? Os bretões é o mais óbvio, devido ao nome Grã-Bretanha. Os celtas, os povos celtas ali da região também. E quando a gente associa os povos anglo-saxônicos, então a gente já junta pelo menos mais esses dois. Então ali nada muito complicado de entender qual que é a concepção. Porém, na visão romana, são todos povos bárbaros. Então a Inglaterra é um lugar extremamente bárbaro. Falando de Roma, ali por volta de 40 depois de Cristo até cerca de 400, então, a grande parte da existência do Império Romano do Ocidente, a região da Inglaterra vai ser uma província romana. E depois que cai o Império Romano, vem então o domínio anglo-saxão, que aí vai ser o mais forte aí, que vai chegar até nós. Então aqui, agora o mapa tão prometido, aqui na localização do continente europeu, então o noroeste aqui, esse aqui é a França. Então a gente tem as duas ilhas, a ilha da Grã-Bretanha e a ilha da Irlanda. Então aqui, no mapa à esquerda, a gente vê aqui a divisão, isso atual, não precisam se preocupar muito, é só para contextualizar onde fica a Inglaterra. Então aqui no centro, sul, porque já que ao norte temos a Escócia indo na mesma ilha. Então, isso tudo vai ser a Inglaterra. Depois a gente confunde, é algo que aí em geografia irá trabalhar melhor, o que é Inglaterra, o que é Reino Unido, que é toda uma discussãozinha que necessita ter. Então vamos falar um pouco de diversos aspectos da história inglesa. A começar, a gente vou acabar o modo que eu vou explorar para vocês através dos monarcas. Então, vai ser um grande símbolo para a história da Inglaterra até o dia de hoje, porque a Inglaterra continua uma monarquia. Uma das primeiras imagens que nos vem quando a gente pensa na Inglaterra é a monarquia, é a figura da rainha da Inglaterra. Então eu vou usar isso aí como fio de ouro, mas já é as discussões históricas, que obviamente que não são apenas eles que fazem histórias. Mas o primeiro aí que nos vem muitas vezes à mente é o rei Arthur.
A gente tem diversos filmes, contos e tudo mais. Só que tem que deixar claro que ele é um rei lendário. Sua existência não é comprovada. Ele não foi um rei que existiu ali de carne e osso. Há discussões sobre, mas ele é lendário, é muito uma lenda. Ele vai se tornar rei por tirar a espada da pedra. Então, né, a imagem ali aí à direita ilustra essa situação, que era uma pedra que ninguém conseguia tirar a espada, e dizia, né, que quem conseguisse tirar a espada se tornaria rei da Bretanha. E o Arthur faz isso. Ele vai ser um grande guerreiro, ele vai lutar contra a invasão saxônica da ilha, e terá a Távola Redonda, que todo mundo, acho que só conhece a figura do rei Arthur, conhece a Távola Redonda, que é uma ideia de um conselho em formato circular, porque ninguém sentava na cabeceira, então mostrar uma igualdade entre todos os membros. Mais uma vez, é tratado como mito pela historiografia, mas ainda é passível de discussão. Alguns afirmam, não, existiu o rei Arthur, mas não foi desse jeito, ou existiu uma figura que seria esse rei Arthur, e tudo mais. Perfeito? Agora, já pulando para um monarca que a gente já tem mais certeza historiográfica, é o Ricardo Coração de Leão, que também vem muito aí como uma figura muito forte para a nossa cultura popular, o Coração de Leão, principalmente porque seria o monarca, ali ele e o irmão, depois a gente vai ver o João Sem Terra, os monarcas da história do Robin Hood, né? Então, seria neste período. E ele é famoso, né? Então, primeiro que ele vai ser um rei da dinastia Plantageneta, olha que nome bonito, que nome formoso, que vai participar da Terceira Cruzada, para quem lembra ali dos nossos estudos, né, sobre as cruzadas lá atrás, que vai ser a Cruzada dos Reis, que vai ter também o Barbarossa do Sacro Império, e, se eu não me engano, o Luís da França. Então, que vão tentar recuperar a Terra Santa. E para quem lembra mais um pouco ainda das cruzadas, ele não vai tomar de volta a Terra Santa, o que ele vai conseguir é uma negociação. Ele vai negociar com o sultão do Egito, que dominava ali os domínios da Terra Santa, permitindo a livre peregrinação cristã à Terra Santa. Então, ele não vai conseguir a Terra Santa para domínios católicos, vai continuar na mão islâmica, mas os cristãos podem ir lá à vontade. O Papa não vai gostar, Ricardo será excomungado e tudo mais, mas faz parte do joguinho. E por ele participar das cruzadas, ele ainda tinha, a Inglaterra nessa época tinha domínios no continente, porque a gente viu que a Inglaterra é uma ilha, né? E aí ela vai chamar o continente ali. E o continente ali tinha domínios ali que eram da Inglaterra. E o Ricardo e a França queria, porque o que hoje é a França, esses domínios todos, a maioria, quer dizer, né? Você tem ali umas pouquíssimas exceções, mas o Ricardo então foi um grande guerreiro, teve que guerrear muito ali para continuar com esses domínios na região que hoje é a França. Então ele vai ter uma grande reputação como guerreiro e como líder militar, por isso essa alcunha Coração de Leão. Então o povo o admirava muito. Só que, como um bom guerreiro, ele morre em batalha. Mas não de uma maneira tão assim espetacular. Ele toma uma flechada no ombro, aí você fala, nossa, morreu uma flechada no ombro. Mas aí teve uma infecção, e na época a infecção era, né, você teve uma infecção, adeus. A gente não tinha antibiótico, a gente não tinha uma medicina tão forte assim. Então ele toma uma flechada e morre por conta de uma infecção. E aí assume o seu irmão, o João Sem Terra, ou em inglês, né? Eu tô pondo em inglês porque às vezes vocês podem achar um ou outro, dependendo de onde vocês estiverem lendo ou fazendo atividade, que é o John, né? Então é só o nome em inglês, mas acredito que ninguém tenha muita dificuldade. Lackland, que significa sem terra. Esse sem terra é devido a ele ser o irmão mais novo, ele não ser o irmão mais velho. Né? Aí vai ter a grande figura da Eleonora da Aquitânia, que era mãe do Ricardo e do João, mas não cabe a nós discutirmos aqui agora. Mas ele é conhecido como sem terra porque o irmão mais novo não herdava a terra. E como ele era o irmão mais novo, mesmo ele herdando a Inglaterra, com a morte do irmão, ele continuava sendo conhecido como sem terra, por ser o irmão novinho. Então, né, irmão de Ricardo. E como o Ricardo, Coração de Leão, não vai ter herdeiros legítimos, ele vai a coroa passa então para o João. E aquelas lutas todas que o Ricardo estava se ocupando até dá tudo errado, né? Então ele vai perder os domínios britânicos no continente numa guerra contra a França.
E aí ele vai tentar sempre ali, como a gente sabe, o 1200 por volta, ele vai tentar sempre um poder muito absoluto. E ele vai entrar em conflito com o Papa e um grupo de barões. E vai ocasionar uma grande revolta, esses barões vão se revoltar, né? E eles vão sair, vai ter um conflito, e nesse conflito os barões vão sair vitoriosos e vão obrigar o rei João a assinar a Magna Carta. E a Magna Carta, então, vai ser um primeiro símbolo aí muito importante para a formação da Inglaterra moderna. Por quê? Olhem só, isso em 1200, pessoal, a gente discutindo aí absolutismo, feudalismo ainda, a gente estava na Idade Média. E o que vai ser a Magna Carta, que vai ser assinada em 1215? Um documento que vai limitar o poder real. Ou seja, o monarca assumiu, o João, e aí todos a seguir dele, assumem que a lei, criada ali já num parlamento não tão forte, né, na época, mas que a lei estava acima do monarca. Então o monarca não era absoluto. Ele tinha muito poder, mas ainda ele tinha que respeitar a lei. Então olhem só que coisa interessante. E nisso, né, com a Magna Carta, o parlamento, a ideia de uma reunião de pessoas que não são monarca, obviamente que não tinha eleição do jeito que tinha, tudo mais, a gente está falando de 1200, mas o parlamento já começa a ter um desenho melhor, algo mais próximo dos dias atuais. Então olha que interessante. Então a Magna Carta aí um primeiro momento aí limitando o poder real. Bem, vamos dar um outro salto, vamos falar agora de outro tópico, que vai ser a Guerra das Duas Rosas. Então o pulo aí já meio grandinho, que é a Guerra das Duas Rosas. Bem, depois o João vai tendo aí um monte de rei. A gente vai ter então o fim da dinastia Plantageneta, que era a dinastia aí do Ricardo e do João sem terra. E ela vai bifurcar, vão ter duas famílias que vão se originar da Plantageneta, os York e os Lancaster. E eles vão começar então a brigar pelo trono inglês, para ver quem tinha direito. Então vai ter uma guerra civil, né? A Guerra das Duas Rosas. Por que das Duas Rosas? Porque os York vão ter como símbolo a rosa branca ali, superior à direita, enquanto que os Lancaster tinha a rosa vermelha aqui à esquerda. Então a Guerra das Duas Rosas. Então elas vão entrar em conflito pelo trono inglês, mas não só pelo trono inglês. Acabou de acabar a Guerra dos 100 Anos, então né, todos aqueles problemas sociais, tudo né, que vai lembrar que a Guerra dos 100 Anos vai massacrar tanto a França contra a Inglaterra. Então vai ser um pouco aí devido a diversos problemas que vão se originar com esse conflito. Então vai ser uma grande guerra civil. E ao decorrer da guerra, né, a gente vê aí que foi uma guerra civil de aí 30 anos, é muito tempo. Também o que a Guerra dos 100 Anos não dizimou, a Guerra das Duas Rosas vai acabar com tudo também. Vai ser um período muito complicado para a Inglaterra. Mas vai surgir a figura do Henry Tudor, né? Então, que vai encerrar o conflito, ele vai conseguir sair a vitória. E, como ele meio que era um primo distante também, ele conseguia se ligar aos Plantageneta, ele vai ser então coroado rei, né, como Henrique VII, ou Henry VII. E olha que interessante. Aí, como ele vai adotar para tentar pacificar o reino? A rosa de Tudor, né, com a dinastia Tudor, que vai ser essa rosa ao centro, que é vermelha e branca. Então, a união das duas rosas. Olha que interessante. Então, e vai iniciar, então, um processo de grande centralização do poder monárquico. Então, aí vem sendo o feudalismo, que a gente lembra que foi até a Idade Média. Então, começa a centralizar, que a gente vai ter, então, aquelas monarquias mais absolutas. Porém, já existe a Magna Carta limitando os poderes. Então, dá para centralizar, mas ainda o rei ainda não tem poder absoluto. Bem, e aí o Henrique VII, logo em seguida, vem o filho dele, que é o Henrique VIII, que vai ser muito importante, porque além de ele ter um poder já extremamente centralizado, já um pouco mais bem estabelecido depois da Guerra Civil, ele vai ser uma figura muito importante em diversos aspectos. Primeiro, porque ele era meio bobão. Bobão não, brincadeira pessoal, mas ele não vai ter conhecimentos biológicos que temos hoje. Por exemplo, ele vai ter 6 esposas. Onde que entra a biologia aqui? Bem, ele ficava trocando de esposa porque nenhuma dava um filho homem para ele. E a gente sabe nesse tempo a importância que era um homem, né, que se tinha que ter, porque para assumir não podia ser uma mulher. Então a gente não teve rainhas inglesas até então. Então ele ficava lá, tentava lá, a mulher engravidava, saia uma filha, engravidava, saia uma filha, engravidava, saia uma filha. E aí, né, o que ele falava, bem, a mulher tá quebrada, vou trocar de mulher. Só que para quem sabe um pouquinho de genética, né, e quem não sabe de qualquer coisa vai atrás, vamos conversar com os professores de biologia,
a culpa é do homem, né? Aí a parte aí de material genético e tudo mais. Então quem estava quebrado ao pé da letra era o Henrique e não as suas esposas. Mas então ele vai trocar de várias esposas aí tentando ter o seu filho homem aí para herdar o seu reino. E nisso, nesse troca de esposa, ele pediu para o Papa, ele tinha o primeiro casamento com a Catarina de Aragão e se apaixona pela Ana Bolena e pede para o Papa anular então o casamento com a Catarina para que ele pudesse casar. E o Papa falou: não, casamento é para sempre, né, amigão? E o Henrique fala: não é não. E o Papa fala: não dá, vai catar coquinho. Então ele vira e fala: vou catar coquinho, vou fazer minha própria igreja e eu mesmo vou anular meu próprio casamento. E é o que acontece. Ele rompe com a igreja, já no movimento protestante, e vai fundar a igreja anglicana. Anglicana aí dos ângulos, onde o líder é o monarca inglês. E ele, como era o monarca inglês, ele era o líder, anulou o próprio casamento, né, e casou com a Ana Bolena. Olha que coisa, né, impressionante. Já tinha um movimento protestante muito forte, as ideias de Lutero e tudo mais, Calvino também, mas não era tão forte assim, então os motivos protestantes da Inglaterra, né? Não vai ser como aconteceu no Sacro Império ou na Suíça. Aí você vê que tem um interesse aí mais complicado aí, que é simplesmente a anulação do casamento, e a Catarina de Aragão era a primeira esposa, e a gente viu que aí ele usou essa possibilidade aí de anular casamento à torta direita. E a gente vai ter, obviamente, com a criação da igreja, o Papa não vai ficar feliz, vai ter diversos conflitos que a gente vai ver entre os católicos e os protestantes britânicos. E ele vai ter 3 filhos, né, pelo menos legítimos. Ele vai conseguir, depois de muito tempo, o seu filho homem, que vai ser o Eduardo, né, com a Joana Seymour, a Maria, com a primeira esposa, a Catarina de Aragão, e a Isabel, ou Elizabeth, com a Ana Bolena. E a gente vai ver que esses 3 vão ser, né, os 3 filhos deles vão ser reis. Olha que coisa interessante. Então, vamos lá. Então aqui, né, vamos continuar falando toda a dinastia Tudor aí do Henrique VIII. Bem, quando o Henrique VIII morre, vai subir então o seu filho homem, para ele tá ótimo, eu tenho um filho homem, vai ser um homem que vai assumir, não uma mulher. Uhul! Olha, quanta coisa aí aconteceu por conta desse pensamento pequeno, né? Então vai subir então seu filho, Eduardo VI, só que ele não tinha nem 10 anos de idade quando ele assume. E era fraquinho que só a criança. Ele vai morrer aos 15 anos, não vai fazer nada muito interessante. Ele tentou ali driblar para a irmã não assumir, ele queria que uma prima assumisse, mas a irmã já não era boba, era bem mais velha, a Maria, a irmã. E ela vai conseguir fazer todos ali os dribles ali perfeitos, né? Vai ser o Ronaldinho Gaúcho ali da Inglaterra. E vai conseguir então assumir ela o trono, vai ser a primeira mulher inglesa aí a assumir o trono inglês. Então é Maria I, Mary, né? E a primeira coisa que ela vai fazer, ela era muito católica. Ainda mais por, né, ser filha da Catarina de Aragão, que era espanhola e a Espanha é extremamente católica. Então ela vai reverter, ela vai falar: não existe mais essa ideia de igreja anglicana. A gente é tudo católico e acabou. E ela vai fazer uma grande perseguição com os protestantes, que já existiam protestantes, né? Por isso que ela vai ganhar então a alcunha de Maria Sangrenta, ou Blood Mary. Aí já, né, então aí é a origem dessa figura da Blood Mary. Só que vai morrer aos 42 anos, sem ter herdeiros. Ela não vai chegar a ter filhos. E ela vai reinar pouquinho, vai reinar 2 anos. E bem, morreu o Eduardinho, o menino fraco, coitado. A Maria I. Agora sobrou para a irmã mais nova, né? Então, a última filha do Henrique VIII, a Elizabeth I. Perfeito? Então aqui é o quadro de cada um dos 3. Então aqui o Henrique VIII, o Eduardinho, aí você vem tentando imitar a postura do pai, mas fraquinho só, coitado. Você vê até, né? Oh, dó. E a Maria I. Perfeito? Então agora vem a figura da Elizabeth. É muito mais comum a gente encontrar Elizabeth do que Isabel. Então aí é importante. Normalmente a gente acha o nome em português, mas nesse caso é mais Elizabeth. E o período que ela vai ser rainha, primeiro que vai ser um período muito longo, depois de muitos conflitos, porque, né, Henrique VII, Henrique VIII, o sétimo acabou com a Guerra das Duas Rosas, o oitavo já entrou em conflito, o Eduardinho não fez nada, né? A Maria também teve conflitos, então foi um momento muito turbulento na Inglaterra. E com a Elizabeth a gente vai conseguir uma pacificação muito interessante, por ser um governo muito longo e sem grandes conflitos internos.
Então ela vai conseguir pacificar tudo. Então vai ser conhecido como Era de Ouro ou período elisabetano, né? Então vai ser a época do Shakespeare, então ali a Renascença chega na Inglaterra, né? A gente vai ter como, não só o Shakespeare, mas a gente vai ter como grande figura desse momento o Shakespeare, com a parte de teatro. Ela vai ser muito inteligente em diversos aspectos, por exemplo, ela não vai ter ainda força para colonizar as coisas todas, né? Para expandir, na ideia da expansão ultramarina, os domínios ingleses, como está fazendo Portugal, Espanha e até mesmo a França. Então, o artifício que ela vai usar é legalizar a pirataria. Né? Então, ela vai ter os piratas legalizados, né, que permitiram. No momento dela, não vai ter nenhum domínio inglês por esses piratas, mas os corsários que abordavam, né, vão fazer a parte de pirataria, vão abordar outras embarcações e vão roubar. Né? Aí ele trazia, ficava um pouco para a Inglaterra e um pouco com os corsários. Então, olha só como que sacada de mestre. Obviamente, vai retomar a igreja anglicana, que a irmã desfez. Então, a partir daqui, a igreja anglicana vai ser sempre a igreja da Inglaterra. E vai ser um governo, então, mais moderado e apoiado por um conselho ali. Então, vai ser também, aí olhem só esse desenho de algo um pouco mais, vamos falar, entre aspas, obviamente, até pelo período, democrático. Não é o rei tão absoluto. Vai vencer uma guerra contra a Espanha, isso vai fazer ela, vai aflorar, então, a figura dela como uma grande líder militar, o que é muito importante por ela ser mulher. Né? Então, essa figura, ela sendo uma mulher, tendo a associação de uma grande líder militar, vai ser algo muito importante para ela, até porque ela vai derrotar a invencível armada espanhola. Primeiro, olhem só a contradição. Né? A invencível armada foi vencida pela Elizabeth. Então, só que nunca vai se casar. Também é algo muito interessante. Ela se nega sempre a casar. Ela fala, não vou casar, não vou casar, não vou casar. E como não casou, não teve filhos. E quando ela morre, então, acaba a dinastia Tudor. Não vai ter mais para onde fugir, vão ter que achar outros parentes para assumir o trono. Perfeito? Então, olhem que interessante essas duas figuras femininas, né? A Maria I, mesmo ela não tendo, sendo uma figura um pouco mais controversa, ela teve que fazer vários pulos para assumir e fez bonitinho. E ela reinou até a morte dela, não foi derrubada. E a figura da Elizabeth I, que vai ser um grande período imperial. A gente vai ver que as rainhas inglesas elas vão ter muita força, muita importância, muita relevância, algo muito importante a gente observar isso, né? Porque são figuras femininas, obviamente, são figuras centrais, essa ideia de monarquia e tudo mais, mas é muito interessante essa discussão. Perfeito? Então, essa primeira parte terminamos por aqui, e na próxima aula a gente vai continuar aí vendo o que vai desenrolar aí na história da Inglaterra para desembocar nos dias atuais. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!